Eu perguntei. Eu vou pegar da sua terra porque é impossível. Pergunta tu. Ah, eu quero tirar uma foto com ele. Eu quero tirar uma foto com o senhor. Ih, tá com calor. Muito mesmo de parabenizar, além de mais, a parabenizar aí nas mulheres. Eu coloquei no Instagram e dia 8 não é um dia para a gente dizer, dia da mulher, dar flores, dar chocolate, dar sei lá o que, parabéns. Mas é um dia para a gente refletir, né, da necessidade e da importância que a mulher tem na sociedade. É um dia para a gente refletir sobre essa questão ainda que existe da desigualdade, né, que a gente vê. Eu fiquei triste de ouvir uma reportagem aí acho que da Organização das Nações Unidas, falando que vai chegar à igualdade só daqui a 300 anos. Não é? Entendeu? Mas Vai o quê? Vai chegar o quê? daqui a 300 anos que vai chegar a essa igualdade que a gente fala Não tem de nem comer mais. oportunidades, né, de salário, tudo isso. Mas pelo menos a gente não vai estar vivo, mas a esperança é que um dia aqui chegue, entender que todo mundo é igual. Não tem ninguém melhor que ninguém. Aí isso a gente não vai esperar isso daqui a 300 anos. A gente ficar vivo, a gente já tem que começar a trabalhar isso dentro de casa, criar nossos filhos a saber respeitar a irmã, saber respeitar a colega, saber respeitar a mãe. Não existe esse. Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes. Quando eu chego nos meus plantões, tem aquele, como se chama, fardamento que a gente usa no plantão. Eu tenho um que é rosa. Eu fiz rosa mesmo. Quando eu chego, os meninos ficam assim, mas doutor, você tem cada coisa, viu? Não mudou nada, né? Quem disse que a rosa é para mulher? Quem disse que azul é para homem? Quem disse? Né? A gente tem que começar a quebrar essa forma de ver. Como também tem esquema rosa para mulher? Não tem não. Não, né? Eu desaprendi muita coisa aqui no Brasil, não vou mentir. Eu não vou mentir de jeito nenhum. Muita coisa que a gente tem no Congo, eu tive que tentar me readaptar aqui no Brasil. Essas coisas. Eu posso andar com meu amigo, eu posso pegar na mão do meu amigo, a gente pode brincar, a gente pode deitar na mesma cama. Eu chegava aqui no Brasil, todo mundo já, ó. Eita, viado. Pelo amor de Deus. É interessante que todo mundo está desmontado, é normal. Dois homens. Já todo mundo começa a falar, tá falando. Mas eu tive que me adaptar. A maturidade, você vai atingir a maturidade cultural, você chegando num canto, você se adaptar com aquela cultura. Eu tive que me adaptar. Tem que respeitar. Se a cultura naquele canto é desse jeito, eu respeito. Não quer dizer que eu
quando a gente aprender a respeitar, a gente vai viver melhor. Isso mesmo. Não quer dizer que a minha religião é melhor que a religião de Simone. Não. Simone me diz que é católica, eu falo que eu sou ateu, eu respeito Simone, Simone Claro. me respeita como se não. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu respeito a posição da pessoa como se não. Cada um vive da forma que achar melhor. Então, eu queria trazer essa mensagem para as mulheres, né? Eu vou muita coisa aí, é tipo, feliz dia para aquelas que sempre têm razão. Sempre tem razão. Professor, Nem o senhor sei. sabe que dia que é dia dos homens? Dia dos homens, dizem que, alguns dizem que é dia 1º de abril. Eu não concordo, não. Dia dos homens É não. é dia... É não. Primeiro de dia novembro, 1º não. de novembro. É não. Ei, tá mentindo de novo. Não concordo, O não. professor falou tão bem, aí quando chega no final. Brincadeira. Porque Jesus fala, Brincadeira. Deus fala que eu estou chamando você para atenção, É isso mesmo. igual eu. Livre Então, santo. dia do homem é dia do homem. Ela pode gostar, mas tem que respeitar. A gente vai, sim, segundo aviso, o Camilo estava me mostrando aqui, já tem 70 e poucos inscrições. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente fecha essas inscrições. A gente vai ter o nosso workshop, que vai ser dia 24, aqui na Natal, a partir de 5 da tarde. Esperamos todos vocês, hein? Venha, aproveita para a gente tirar dúvidas. A participação vale 1 ponto, vale certificado. Não vai só pelo 1 ponto, mas vai pelo conhecimento, pelo certificado que você vai aproveitar no seu currículo também. E avise todo mundo que quem quer realmente participar, está rolando aí as inscrições. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. A gente falou bastante da neurotransmissão, a gente viu ainda como se dava, né? Só para relembrar, a gente falou que o sistema nervoso é dividido em 2 partes, né? Sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Então, a informação vem da periferia, não somente da periferia, pode vir também de dentro, no meio externo como do meio interno, do nosso corpo. Essa informação vai subir ao sistema nervoso central, mas tem neurônios que vão fazer esse papel, não é normal? Esses neurônios são neurônios aferentes, letra A. Que vem primeiro. A, B, C, D, a primeira letra do alfabeto é letra A. Quem pega na periferia para levar seu sistema nervoso central são os neurônios que nós chamamos de sensoriais ou neurônios aferentes. A informação chega no nosso sistema nervoso central, onde existem neurônios que nós chamamos de neurônios associativos, que vão receber a informação, interpretar a informação e dar a resposta. Uma vez recebida a informação, tem que levar de volta. Quem vai levar a informação do sistema nervoso central para a periferia de novo, então vai ser os neurônios que nós chamamos de neurônios motores ou neurônio aferente. Só lembrar isso. Se você lembrar do A, esquece o E. Só existe A e eferente. Se você apenas lembrar do aferente, pronto. Esse é o E que você vai acertar. Então, isso é a forma que vai se dar. Na neurotransmissão, a gente falou que vai cair na prova os 5, 4 critérios, a gente chama de neurotransmissão. Neurotransmissor. Primeiro a gente falou o quê? Que a substância tem que ser fabricada na terminação pré-sináptica. Para eu falar que aquela substância é neurotransmissor, essa substância tem que ser
fabricada na terminação pré-sináptica. Na neurotransmissão, a gente vai ter três coisas importantes. Terminação pré-sináptica. Se eu tenho pré-sináptica, quer dizer que eu tenho uma terminação pós-sináptica. E entre essas duas terminações, eu vou ter aqui que nós chamamos de fenda sináptica. Ali onde se comunica os neurônios. Onde se comunicam os neurônios, a gente chama de sinapse. Existe uma fenda entre esses neurônios. Então, eu tenho uma terminação pré-sináptica, essa é uma terminação pós-sináptica, e entre essas duas terminações eu tenho aquilo que nós chamamos de sinapse ou fenda sináptica. A minha substância tem que ser fabricada na terminação pré-sináptica. Esse é o primeiro critério. Se foi fabricado, sei lá onde? Made in China. Então, não é neurotransmissor. Tem que ser fabricado na terminação pré-sináptica. Segundo critério. Uma vez ativada, tem que se deslocar até a membrana pré-sináptica. Uma vez ativada, vai até a membrana pré-sináptica, onde ele vai fazer o quê? Ser liberado. Tem que existir um mecanismo para estimular, chegar até a membrana pré-sináptica e ser liberado na fenda sináptica. Terceiro critério. Se eu estou lá, me liberou na fenda sináptica, eu tenho que fazer o que, Marlene? Professor, falta sexual passada. Eu tenho que fazer o quê? Receptar. Receptor. Meu neuroreceptor, meu neurotransmissor tem que se ligar a algum receptor. Tem que existir um receptor para receber. Se ligou ao receptor, pronto. Começou o processo para dar uma resposta. O quarto critério, eu falei até aqui brincando, a gente foi num AP de Simone, a gente bebeu, fez tudo, no final tem que fazer o quê? Limpar a sujeira. Não, mas já falou. Remover. Eu não deixo sair sem limpar a sujeira. Você vai na casa de Júlia e pelo menos é chau, não. Tem que existir um mecanismo de remoção. O organismo, ele tem isso. Porque se você deixar muito neurotransmissores na fenda, vai ocasionar uma excitação exagerada e pode até matar, danificar os neurônios. Então, o organismo vai fazer essa remoção. A gente vai ver hoje como se dá essa remoção. Mas são 4 critérios. São. São 4 critérios. Pronto. Eu entendi que era 5. Então, a gente viu também a questão, vou fazer uma revisão basicamente. Pronto, agora vai entrar na remoção, como acontece, né? Já eu vou falar. Aí a gente viu também o quê? Que existe aquele que a gente chama de quê? Mecanismos de ação. Agonista, antagonista, lembrar, agonista mimetiza, antagonista faz o efeito contrário. A gente viu a questão de receptor ionotrópico e receptor metabotrópico. Valendo o meio ponto, sem lei. Qual a diferença entre um receptor ionotrópico e um receptor metabotrópico? Meio ponto, sem lei. O ionotrópico, ele não necessita de um impulso para ele passar pela canal, né? Mais ou menos isso, eu lembro de lá embaixo. Eu estou vendo. Já li, eu vou nem falar. Eu me lembro só disso. Quando eu falei de ionotrópico, já estava, só tinha quase só 10 pessoas, ou 8 pessoas na sala. Eu não lembro. E na sala, Não você tô estava, lembrando. você saiu. Eu não estou me lembrando. Ionotrópico, metabotrópico, vocês podem ter certeza que cai. Outro
que eu peguei aqui Simone e Clara. Eu falei ionotrópico, eu quero sair com Simone, eu não faço nem esforço. Eu venho aqui Simone, eu chamo ela para sair. Metabotrópico, eu não tenho coragem de chegar até Simone, eu vou para Clara, eu peço para ela conseguir convencer ela. É o intermediário. Ionotrópico, deixa eu voltar aqui para, eu não estava na sala para lembrar. Tanto faz metabotrópico ou Ó, trópico. tu tava me lembrando dessas figurinhas Aqui, aí. ó. Receptor ionotrópico, se ligou o neurotransmissor, abriu. Ô, professor, você não devia considerar o que eu falei, porque eu disse, o ionotrópico, ele não necessita de uma ajuda pra... Falou isso? Falei, mas você não deixou. Foi, aí, eu falei. É porque está escrito aqui com S, aí está escrito com P. EP. Aqui tá com Aqui essa. está com S, ó. Tá errado aí. Tá errado, né? Então vamos empurrar. Ó, ionotrópico, aquele receptor basta chegar ao neurotransmissor, abre os canais iônicos. Já metabotrópico precisa de segundo mensageiro, a proteína G. Ele bate aqui, O ionotrópico já vai direto. vai direto. Ai, tá vendo? Eu disse, E o o ionotrópico outro não precisa precisa de da ajuda mensageiro, pra vai. abrir. Precisa negociar. E você não deixou terminar de falar, não, bonitinho. Você tava bom. Então, quando cair na prova, é só lembrar de Simone e Clara. Se você lembra. Eu tava respondendo. Quando eu ia falar do Essa aí foi só metabotrópico. para a gente ter uma revisão. E a gente falou acho que nessa aqui, né? A gente ia começar os neurotransmissores. Mas antes de começar, eu gosto muito de apresentar essa aqui, tá? Esse é o primeiro slide. Correio do cérebro. Neurotransmissores, nós chamamos de quê? Correio do Correio cérebro. e do cérebro. Por quê? Porque a gente acabou de mostrar que alguém tem que pegar a informação, levar, tentar até aquele que os correios fazem. Né? Tem que pegar a carta, tem que pegar a encomenda para levar para onde a gente precisa. Aqui eu estou trazendo só aqueles dados interessantes, né? Tipo que o cérebro representa. Poxa, está passando sozinho? Tá automático. A criança está aqui, né? Tá puruíde aí. Como diz Freud, tá puruíde. É uma criança aqui que Tem que fazer o que quer. O cérebro representa 3% do peso total do nosso corpo. Duvido que você sabia. Sabe mesmo? Veja só o cansaço. 3%. Eu já tinha escutado falar. Veja só o cansaço mental. Né? Cansaço mental emocional. Ele consome 20% da energia que nós temos. Ô, professor, por isso que pessoas que, por exemplo, pensam muito e se desgastam Com nisso certeza. aí, fica o corpo fadigado, Com certeza. né? Onda, que olha, minha colega. Porque você gasta muito mais. Aí, por isso que antigamente eu brincava de ser inteligente. Hoje não brinco mais, porque cansa muito. É mesmo, professor. Queima caloria, energia. Cabe aqui. Né? Apesar de ter esse peso total, aí cabe aqui na palma da mão. E, como eu disse aqui, 204 trilhões de cálculos por segundo. A gente tem uma alma poderosa. Só consegue a pessoa aqui realmente sabe fazer o uso. Absoluto. Vai passar. O cérebro dela vai caber na mão dela. Você sabia, ó, a informação. A gente tem 85 calma menino, deixa.
vê essas coisas aqui, para mim, eu sou cristão, eu falo. Tem gente que não acredita, eu respeito, mas para mim, que sou cristão, ninguém explica Deus. Então, a gente tem 3 tipos de cérebro, né? Vocês lembram, né? Sim. Aqui que a gente nasce, instintivo. Então, que quando a criança nasce, a gente faz alguns reflexos primitivos, que a gente chama de reflexo primitivo. Eu pego o bebê que nasce, eu pego o dedo, eu boto na boca, ele começa a sugar. É interessante, né? Coloca no peito. Primitivo. Você bota ele segura. Eu pego assim, quando eu pego, deixo assim, é primitivo. A mãe fica, você vai quebrar. Não. A gente faz para ver realmente que está tudo bem. A gente tem um cérebro emocional, né? O sistema límbico, que coordena tudo, e racional, e hoje, na ciência chama de sentimentos, sensações, pensamentos, emoções. Camilo, não é o coração, não. O coração só bombeia o sangue. Sei. Tudo acontece aqui. Né? Passou de Então, de novo. chocolate. Professor, não tem nenhuma tecla enganchada, não? Não, é porque Tá no automático. Ah. Aí a gente tem que sempre lembrar, quem faz isso se chama os neurônios. Tudo que nós fazemos depende da comunicação entre os neurônios, não é o coração. Você já viu o médico que fala que o estômago é mais sensível que o coração? O quê? E o estômago é mais sensível que o coração? É verdade. Você tem que lembrar o que neurônios são células do sistema nervoso central. Não pode tirar não do modo da apresentação? Vai puxar os 2 minutos, 2 minutos é muito tempo. Mas quem sabe mexer é menos. Eu sei, é errado. Sinapse é o ponto de comunicação entre os neurônios. A neurotransmissão serve para comunicação entre os neurônios e vai acontecer onde? Na fenda sináptica. Neurotransmissores você já sabe. O impulso nervoso é preciso, né? Primeiro começar um impulso nervoso para começar a neurotransmissão. Ele segue um sentido, né? Começa lá na extremidade, na periferia, vai subir até o central e depois desce para segue para a periferia de novo. O impulso nervoso. Esse impulso é o que vai pela baía de mielina. Isso. Que se tiver um problemazinho naquela bainha do espectro, né? Aí pode prejudicar realmente a evolução do impulso. E pode causar doença como Parkinson, Eu me Alzheimer. lembrei de Rose, a professora de nervoso. Então, o impulso nervoso ele tem que estar em todas as fendas para acontecer a troca de neurotransmissores. O impulso vai estar em qualquer canto do neurônio. Não existe nenhuma troca sináptica Sem um impulso sem nervoso. impulso nervoso. Importante. Ponto onde se encontram os neurônios se chama Simone. Sim. Sinapse. Onde se encontram os neurônios se comunica se chama sinapse. Bota meu ponto pra mim. A transmissão sináptica é o processo-chave para a interação entre os neurotransmissores, entre os neurônios que tem lá no sistema nervoso central. Alberto, você falou, não existe nenhuma troca de neurotransmissores sem que haja anteriormente o impulso nervoso. Se liga, viu? Se liga. Se liga. Esse se ligar aí, olha. Não, volta a se ligar, professor. Se liga, deixa eu tirar até uma foto para eu registrar. Eu acho que isso aí é prova. Isso aí é de prova. Esse se liga, o Espírito Santo está falando.
Eu estou lendo aqui. Esse se liga ao Espírito Santo, é o Espírito Santo falando. Ó, vocês têm esse slide, mas vocês têm que, eu vou colocando, a vezes que lá o comando, lá no Teams não está funcionando, a mim está funcionando. Mas tá lá. Eu vou colocando, eu vou dar aula, depois eu coloco, porque essas aulas são do ano passado, eu vou atualizando. Então vocês têm que se ligar para baixar aquilo que eu vou colocar no Teams, lá no Teams. Por exemplo, essa pauta aí não tem não, no que tem lá no Brasil. Eu vou colocar. Diferente. O Roberto veio primeiro, Eu vou falar Se liga. dopamina, neurotransmissor que controla a motivação, o foco, a concentração. Eu não estou dizendo somente, principalmente, porque ele pode estar envolvido na memória, né? No prazer, pode acontecer. Dopamina, a gente fala que ele é envolvida na questão da recompensa. Aquela sensação da gente sentir que realmente vale a pena tentar ou estudar. Aquele prazer, a dopamina que faz. Então, se vocês vão ver que a dopamina está envolvida no vício. No vício, o neurotransmissor que vai estar envolvido se chama dopamina. Ele dá aquele prazer, né, como a motivação, e a gente acaba gostando daquela situação da academia, de dançar, de fazer aquilo que a gente gosta. Pode existir uma pessoa ter o excesso de dopamina e aí o vício. Pode. Excesso pode levar ao vício. Serotonina, felicidade, humor, alimentação, a serotonina está envolvida principalmente na ansiedade e depressão, né? Libido, a serotonina regula também. A noradrenalina, principalmente na energia, estado de alerta, né? A memória. Então, se vocês vão ver, como eu falo sempre, não é só passar o comprimido. Eu tenho que conhecer meu paciente. Se meu paciente chega para mim com sintomas de ansiedade ou depressivos e fala para mim que está tendo problema de memória ou de concentração, não está conseguindo estudar bem, é um candidato ou uma candidata ao tratamento com um inibidor seletivo de quê? Inibidor seletivo de Mas nesse caso seria um inibidor? noradrenalina e serotonina. Vocês estão vendo isso aqui? Para quando a gente chegar lá nas medicações, você já, né, entendeu o que acontece. Mas nesse caso, já que essa pessoa está reclamando de uma falta de memória, por exemplo, não seria baixar a quantidade de noradrenalina, seria de aumentar, não? A gente tem que tentar aumentar, né? A noradrenalina. Lembre dessa imagem que eu mostrei a vocês. A terminação pré e a terminação pós-sináptica. E aqui a gente tem a fenda sináptica. Aqui dentro, na pré-sináptica, a gente tem as vesículas, onde nós vamos ter o quê? Dentro da vesícula, a gente tem o quê? Os neurotransmissores. Neurotransmissores. Esse aí, o primeiro critério para a gente chamar de neurotransmissor. Tem que ser fabricada dentro da terminação pré-sináptica. Aqui eu tenho a terminação pré-sináptica e aqui eu tenho a terminação pós-sináptica. Fabricado aqui, uma vez estimulado, ele vai vir até aqui, né, essa vesícula, onde ele vai se abrir
vai liberar os neurotransmissores na fenda sináptica. Liberou na fenda sináptica, o que acontece? Terceiro critério, tem que se ligar ao receptor. Tem que se ligar. Tem que se ligar ao receptor específico. Mas existem dois tipos de receptor. O receptor ionotrópico e o receptor metabotrópico. Ionotrópico vai diretamente se liga a abrir canais iônicos. Metabotrópico vai precisar Do segundo do segundo mensageiro. mensageiro. Uma chuvinha. Então, aqui, o quarto critério para que tenha que existir uma forma de remover. Se ligou, aqui já se ligou a todos os receptores que estão na fenda sináptica, vai sobrar ainda aqui. Só que esse neurotransmissor não pode permanecer aqui por muito tempo. Se permanecer por muito tempo, vai acabar levando a uma excitação exagerada. Então, o organismo faz o quê? Tem que remover. Existem cinco mecanismos de remoção. 5. Um deles se chama a recaptação. Recaptação. Está aqui na fenda sináptica, eles vão ser recaptados para colocar aqui dentro. Ele faz tipo uma reciclagem. Vai lá, pega na fenda, bota de volta para terminação presináptica. Não faça isso, não. Depois fazer a chamada. Essa aí, minha vida. Não vai precisar mais de. Eu esqueci. Não esqueci mais chamar a atenção da gente. A gente vai ficar fazendo a chamada. Ah, beleza. Tá rolando. Pode cortar aí a fita. Tem gente aqui como Maria José que sai de 11 horas. Tem gente que sai de 11h20. É porque são vários horários. Pode sair de 11h30. Ah, eles avisam, né? É o professor, quem saiu mais cedo. Já sair cedo. Quem for Da mesma forma que eu entendo vocês, da mesma forma que eu tenho que explicar, né, na coordenação. A gente segue aquilo que a coordenação fala. Eu entendo perfeitamente. Quem sair, os colegas, quando fizer a chamada, vocês me lembram, tava. Aí a gente, vocês não vão levar para Ô, bem. Para mim, dependendo de mim, nem existe na passada. Porque a gente, cada um é adulto, cada um sabe o que quer, o que faz. Né? Essa remoção tem que acontecer quando há um acúmulo, né? Isso. Vamos voltar aqui só para explicar essa questão da memória. Então, tem que existir a recaptação para reaproveitar. Então, se eu estou, Marli, eu estou com uma pessoa que está com dificuldade de memória, quer dizer que eu tenho que aumentar a noradrenalina para essa pessoa. Só que essa pessoa está dizendo que está com sintomas depressivos. Eu tenho que aumentar o quê? A serotonina. Como eu vou conseguir aumentar a serotonina? Eu posso atuar aqui. Eu posso oferecer para esse meu paciente um inibidor. Eu posso oferecer para ele um inibidor seletivo da recaptação, tanto da serotonina como da noradrenalina. Aquelas que vão aí. Como vai acontecer? Se eu estou oferecendo um inibidor faz o quê? Inibe. O inibidor, essa aqui, no caso aqui, por exemplo, existe o comprimido que a gente chama de duloxetina, venlafaxina. Ele vai fazer o quê? Ele vai inibir. Ele vai impedir essa recaptação.
bloqueando o caminho de volta, quer dizer o quê? Estou fazendo o quê? Eu estou forçando a noradrenalina a permanecer mais tempo aqui. Para poder ela entrar no receptor. Eu estou forçando a serotonina a permanecer mais tempo na fenda sináptica. Com isso, eu vou melhorar tanto os sintomas depressivos como a memória. Se meu paciente está falando isso, aí eu vou lá, eu faço para meu paciente esse citalopram, fluoxetina, eu posso melhorar a serotonina, mas a memória vai permanecer do mesmo jeito. Essa medicação aí, como você viu, ou qualquer uma que seja Inibidor, serotonina, pode ser que tenha o RT. Não, é inibidor seletivo dependendo da dose que ela vai liberar, recaptação. a recaptação do outro, ou Já vai para os dois. A recaptação. Esse SN ali é o que mesmo precisou, repete. SN. Inibidor seletivo da recaptação da serotonina e noradrenalina. A gente vai ver quando a gente chegar. Endorfina é mais para relaxamento, prazer, né? Também para dor. Acetilcolina, a gente sabe que é o primeiro neurotransmissor estudado. É muito importante onde? Na memória, né? Atenção. Tanto que existe uma medicação muito interessante, quem quiser, pode assim procurar, se chama Max Memory. Ele é totalmente natural. Melhora a atenção, a inteligência. Vou anotar agora mesmo. Max, eu estou precisando. Anota aí que é um remédio natural. Eu só tenho que marcar uma consulta. Max Memória natural. Anota logo aí para comprar. Max, pode comprar esse Max Memória? São 2 cápsulas pela manhã. Vixe, só tem efeitos colaterais. Pode ser. Pode ser, ó. A gente fica como? Vamos prestar atenção, por favor. Eu vou comprar esse negócio. Eu preciso. Quando você inibe, eles vão permanecer aqui e estimular mais. À medida que vai estimular, aí vai Já não tem a melhorar. prescrição. 2 comprimidos pela manhã. Veja só, o que acontece? Essa é uma pergunta muito importante. Deixa eu ser melhor também. A gente fez a recaptação, né? Fez a recaptação, aí a gente inibiu a Melhor recaptação da serotonina. Não tem amostra grátis, não? Você não tem amostra grátis, não, desse remédio? O médico recebe. Se o senhor tiver amostra grátis, eu aceito. Todo médico recebe. É bom você dizer caro mesmo. Mas é muito caro. Veja só. Mas eu quero. Deixa eu explicar a pergunta que ele fez. Se eu conseguir fazer aqui a recaptação da serotonina e da noradrenalina, vão ficar aqui na fenda sináptica. Por quê? Porque esse mecanismo de liberação se a gente esqueceu o comprimido, esse mecanismo de estimular, chegar aqui e da permanência aqui, para se ligar ao receptor, onde leva 2 horas para acontecer, né? Leva 2 horas para estimular, para se deslocar, para abrir. Então, se eu estou deixando a serotonina aqui, eu estou deixando a noradrenalina aqui, eu estou encurtando o tempo. Né? Já está aqui. O receptor se abrir, esse que já está aqui já se liga. Então, em vez de esperar 2 horas, aqui o neurotransmissor gasta 10 minutos. Porque é um processo que leva tipo, você vem para a faculdade para estudar e você volta ainda. Você está aqui, aí você volta lá para Malvinas para almoçar e depois para voltar aqui de novo para pegar a vaga na frente para estudar. Mas se a pessoa almoçar aqui na Natal, tem mais chance de voltar e pegar a primeira vaga. Porque você vai ter que gastar aí no processo de sair lá, pegar o ônibus, dirigir, pegar o
o trânsito para chegar aqui. É basicamente nesse mecanismo aqui. Eu estou entendendo, eu estou deixando na fenda já pronto para se ligar ao receptor. Assim que funciona. Oi. Aí falou? Dopamina, né? A gente já falou. Motivação, expectativa, planejamento, resistência, competição, prazer e recompensa. Prazer de fazer alguma coisa aí, a sensação de recompensa é com a dopamina. Então, como falei, associada ao vício. Professor, só voltando. Tem a endorfina, quando fala de euforia, é isso mesmo, porque se ela dá relaxamento, como no caso, relaxamento e euforia, não é algo que dá um prazer, não? A euforia não é aquele euforia patológica. Qualquer um de nós tem momentos que a gente está naquela euforia normal, fisiológica. Quem cuida disso é a endorfina, que faz isso. Não quer dizer aquele que você, como a gente vê, tipo numa mania, que você vê uma euforia sem sentido. Já passou 2 vezes. Eu falo que tem 5 tipos de emoção. Eu vou falar. Então, a dopamina, nós vamos dizer que quando a gente tem baixa, alguém perguntou aqui, não sei se foi mal ali, baixa dopamina, vai acontecer o quê? Desmotivação, apatia, depressão, né? Aquela pessoa que deixa, está diante de notebook para fazer a resenha crítica, mas fica naquela coisa, vou deixar amanhã. Minha dopamina está baixa, estou vendo. Estou vendo que a dopamina está baixa. Como é que faz para dar uma outra? O professor faz o quê? Alimentação. Eu não estou trazendo para vocês. Depois a gente fala da medicação, mas eu estou trazendo para você as coisas naturais que podem ajudar. A alimentação rica em tirosina. Onde a gente vai encontrar isso? Onde a gente vai encontrar isso? Abacate, maçã, banana, beterraba, vegetais verdes, frutas. A minha está baixa também, a minha está. A minha está. Então, comprimido, viu? Eu não falo que é para dar uma para fazer a resenha. Eu sigo a comida Quem não fizer a resenha, vai aproveitar a ideia? Eu não aconselho nada. Ele já não bota 10 não, hein? Eu gosto de ser sincero. Eu não aconselho nada. Pergunta o que é que ele espera. Eu já perguntei, Roberto já perguntou, ele disse que a gente vai escrever o que não tem foco não. Já faz um tempo. Resenha é o que a gente vai argumentar. Exercício físico ajuda muito. Yoga, né, também ajuda. Além disso, você fazer a meditação, passear na semana. Isso quer dizer que a gente não só vive de trabalhar e de estudar. Então, um comprimidinho para minha colega. Eu vou passar para ela. A serotonina, né? Prazer, felicidade, humor, apetite, libido, ele controla também a questão da ansiedade e da própria depressão. Então, quando está baixa, aquela pessoa que sempre vive de mau humor, a gente tem que ver como está a serotonina. Por isso que não deve estar ajudando ninguém, né? Por isso que não deve estar ajudando ninguém. Porque muitas vezes tem algo. Às vezes a serotonina aqui está baixa. Tem que melhorar isso. Ei, professor, Você pode na universidade, TPM, tem que pegar longe, viu? Tá tudo desregulado, né, professor?
tem TPI. Pensão para idoso. É, homem com TPI. Peraí. Pessoal, Um completa o outro. Isso é bom, Gala. Neurotransmissor da calma. Calma, não se preocupe, tenha calma. A serotonina na comida. Eu gosto da música. Comida, alimento rico em triptofano ajuda a aumentar a serotonina. Chocolate, Amargo. Outra vez. ervilhas, lentilhas, batata, milho, vinho tinto. Gosto também. Salmão. É um sonho, Minha gente, Nossa. eu gosto. Mas hoje, 1 quilo desse bicho aqui, Tá na minha dieta isso a aí. melhor castanha que tem, mas não é brincadeira não. Eu como muito. professor, Oião. Tá na minha dieta isso aí, professor. Oião. Leite integral, cereais integrais e castanha palha. Uma visão que manter uma dieta saudável é caro. E não é. É sim. É, não, mas o cara é gastar com remédio na farmácia doente. Mas é caro. Mas os produtos são caros. Coxinha, bastante. Mas como o povo inventa, Não, relacionando a mentira. isso, mas é caro. Abacaxi, você pode comprar, a gente tem abacaxi, banana. Às vezes o abacate É você trocar no seu lanche, minha gente. Trocar no seu lanche, onde você se mata de comer coxinha, você pode comer uma maçã, uma banana. Isso é preço. Ajuda você bastante. Mas isso que a Ana Clara falou é verdade. Tudo é valor. E muitas vezes você compra ela dessa forma, você vai gastar muito, mas no final acaba diminuindo o gasto que você coloca na besteira. Não basta ter coisas naturais que você tem que Eu falo lá no meu mas porque aquele suco Verdura, realmente. eu vou comprar porque é barato, sei lá o quê. Mas você pega, ele compra a 3, compra 5, compra 15. 15 você vai na feira da Prata, você vai na feira central, você compra frutas. E você pode fazer um suco. Hoje o refrigerante é um absurdo. Você chega num canto, uma coca de 1 litro, 10, 12. Né? 12 reais você pode comprar laranja. Você pode comprar manga. Acerola. Você pode fazer suco em casa. É verdade. Isso, É verdade. Tem razão. GABA, né? GABA vai controlar a questão. Eu acho que hoje está fazendo GABA aqui. É, tá mesmo. Não tem comprimido aí, não? A tranquilidade, o relaxamento, o sono, GABA que vai controlar. Ele é o principal neurotransmissor inibitório. Principal. Qual é o principal neurotransmissor inibitório? Se chama GABA. Eu quero isso pra mim. Você chama de GABA. Mas Então, você lembra? Esse Santos já está tocando. O principal neurotransmissor inibitório. GABA. Ele te dá um cheiro. Você está trabalhando o dia todo, estudando o dia todo. Quem vai lá inibir essa energia sua para dizer que chega, você precisa descansar, se chama GABA. Então, vou dar resultado do seu livro aqui na frente. Professor, quando dorme, acontece aqui, quando dorme, Aí já
apolepsia. É aquela pessoa atendida com sonhos. Então, às vezes, uma desregulação desse GABA aqui, pode acontecer a pessoa ficar com hipersonia. Vive sonolento o dia todo. Eu conheci uma pessoa assim. Eu tinha um amigo, mano, que a gente jogava bola. Vocês vão dizer que é mentira, mas é verdade. A gente jogava bola. Aí a gente sobe para atacar. Ele está lá como goleiro. Dormiu na trave. Dormiu na trave. Jogando bola. A pessoa. É um transtorno que existe. Que se chama narcolepsia. Eu tenho uma amiga Narcolepsia. ela ia para o EPB, pegava o ônibus, já dormindo. Passava e voltava. Quando eu olhava, aí de novo, 4 vezes ela fez assim, dormindo, passava. Não, o povo vai até em roupa dela. Gabatá. Gabatá. Matar, devo acrescentar. Olha, atualiza direitinho aí esse negócio. Esse aqui é, tá vendo? Endorfina, a gente não vai tratar nem muito, mas sempre lembrar que vai ajudar tanto no exercício físico, bem-estar, na euforia, como você falou. Noradrenalina, fuga, bolota, memória, acetilcolina, neurotransmissor também, do aprendizado, viu? Glutamato. Também tá não. Oxitocina, né? Essa aí também não. Ih, professor, tem que atualizar então, viu? Não, eu vou terminar isso. Esses neurotransmissores só existem esses ou tem mais? No que ela entendeu, tá. Bilhões. Não, neurotransmissor não. Existe hoje conhecido numa faixa de 12 a 15 neurotransmissores que se estuda. Mas existem 6 que são muito importantes. Destes, dopamina, serotonina, nora, endorfina, acetilcolina e GABA. Destes, o GABA é que é o inibidor. Não é o principal. O principal, não o Principal inibidor. Porque o glutamato faz também a inibição. Tá. Aqui eu estou trazendo aquilo que a gente já discutiu. A acetilcolina, né, foi um dos primeiros a ser estudado. Ele vai atuar bastante na atenção, aprendizagem e memória. Então, eu leio para vocês, tem aqui essa medicação que tem ele no meio. Catecolaminas, nós vamos ter dopamina, eu já falei da dopamina, né? Eu deixei aí em vermelho aquilo que vocês têm que prestar atenção. E noradrenalina, memória, ele vai ajudar no exercício, na excitação física, mental e o bom humor. Glutamato, né? Ele também, glutamato, ele, na verdade não é inibitório, não, ele é excitatório. Ele está envolvido na cognição. Né? Você vai encontrar algumas medicações também que o povo usa para ajudar no aprendizado, na memória, e você vai encontrar que tem o glutamato no meio. Tem um suplemento. Tem um suplemento. Tem um suplemento. GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Então, ele vai ocasionar o quê? Relaxamento, concentração e sono. Quando acontece uma baixa liberação, o que pode acontecer? Ansiedade, insônia e epilepsia. Tanto que, para a gente tratar da insônia, a gente tem que entrar com uma medicação, com um medicamento que mimetiza a ação de quê? Do GABA. E essas medicações a gente vai encontrar principalmente os benzodiazepínicos. O que é que causa a baixa na GABA? Pode ser uma questão de alguma doença, né, uma infecção. Se a gente pegar as causas orgânicas, uma infecção, um trauma, uma desregulação hormonal, e se a gente pegar alguma alteração no funcionamento do sistema nervoso central, pode acontecer realmente uma liberação baixa do GABA. As questões psicológicas também podem alterar, um alto estresse. Pode também.
né? Pode inibir a liberação do GABA e com isso as preocupações, por exemplo. A pessoa vive muito estressada, muito preocupada, acaba alterando muito e inibe a liberação do GABA e a pessoa passa a noite sem conseguir dormir. Então, a própria ansiedade, né, às vezes você vai ver um feedback negativo da serotonina ou até mesmo da dopamina, quando está muito elevado, pode levar, vamos supor, Camilo vai casar amanhã, está ansiosa. A gente tem uma elevação, por exemplo, de noradrenalina no meio, porque está muito ansiosa. A própria noradrenalina pode inibir a liberação do GABA. Aí ela chega de noite e ela não consegue dormir de jeito nenhum, porque está tendo uma inibição do GABA. Esse aí é um quadro fisiológico. Ritalina pode fazer isso, depois que a gente volta, ele inibe a liberação do GABA. Depois que a gente aconselha a Ritalina ou qualquer outro estimulante, tomar de dia. Que acaba inibindo o GABA. Aí a pessoa passa, você fica melhor na questão, mas você pode ter sono. Melatonina, ele é mais hormonal que neurotransmissor. Ele funciona como GABA, né, na estimulação, né, para a gente dormir. Quando a gente vai dormir no escuro, o nosso organismo estimula a liberação da melatonina para a gente dormir também. Não quer dizer que é só GABA que está envolvido na questão de dormir, né? Tem GABA e tem hormônios também. E um dos hormônios é a melatonina. E quando você é no escuro, você tem. Aliás, se você pegar uma pessoa negra, tem bastante melatonina. A melatonina é porque no higiene do sono, a gente fala isso. No higiene do sono, você tem que, a primeira coisa que pede, você dormir num ambiente escuro, justamente para estimular a liberação. Professor, por que uma pessoa negra tem essa melatonina, como o senhor falou? Por quê? Isso aí foi de pigmentação, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem. Eu acho que se a gente for pela ciência, talvez, vamos levar em consideração a questão climática, né? Onde na ciência a gente fala o órgão só funciona quando você usa. Né? No sentido de onde as condições climáticas pedem, por exemplo, onde a maioria fica na África, onde é muito quente, né? Talvez a pigmentação veio para proteger. Tanto que a melatonina protege contra o sol. Analisando por essa perspectiva, você vê o Brasil, é um país tropical, você vê a população como é uma mistura de pessoas brancas, negras. Já você vai para aqueles países frios, que tem muita neve, aquele pessoal todo branco, olho azul. Eu acredito que na evolução humana foi mais nesse sentido de onde está muito quente, o organismo acabou criando um mecanismo de defesa. Mas existe a questão da melatonina pele e a melatonina hormônio. Porque se fosse misturado, teoricamente eu dormiria mais do que eu. Eu não teria insônia. Melanina Dormiria bem. Vamos aqui, Eu pensei que Ronaldo Branco e outros também. Durmo na caixeira sem casa. hormônio, melatonina hormônio. Aqui, só para mostrar a vocês, esse aqui, claro que eu não vou cobrar de vocês. A serotonina a gente já falou, bem-estar, opioides, né? A gente sabe que existe para controlar a questão da dor. Esses aqui são os receptores, eu não vou cobrar de vocês os receptores. é isso que não vai cobrar. Receptores. A acetilcolina, ele vai ter receptores agonistas e receptores antagonistas, né? Onde ele se liga para fazer efeito e antagonista para fazer o efeito contrário. Eu não quero que vocês não
não decora. Só para saber que existe, eu coloquei aqui para saber. Ele vai ter os receptores ionotrópicos e vai ter também os receptores que a gente chama Então, de o senhor não metabólicos. vai cobrar esse receptor nicotínico e Se eu no cobrar caso, isso aqui, aí... Obrigada pela sua compreensão. complacência. Aqui, né, a germinação. Eu trouxe isso aqui para mostrar a vocês como se dá a fabricação de aminas biogênicas, né? Você se lembra que eu falei, a alimentação tem que ser uma alimentação rica em quê? Tirosina. Por quê? Porque as aminas, como dopamina, já começa a fabricação da dopamina, uma molécula que a gente chama de tirosina. Então, nem sempre eu preciso comer, eu preciso tomar um comprimido para melhorar a minha dopamina. Se eu estou comendo alimentação, eu estou tendo uma alimentação rica em tirosina, eu estou indiretamente ajudando na fabricação da dopamina. É interessante o quanto a qualidade de vida do sujeito interfere no todo. Com certeza. Então, a dopamina começa lá na tirosina, dopamina e noradrenalina. Se você estiver comendo uma alimentação rica em tirosina, você vai estar melhorando duas coisas: a dopamina e a noradrenalina. Com isso, recompensa bem-estar, memória. Qual é o tipo de alimento que tem? A tirosina. Qual tipo? Diga aí. Nossa, eu tô batendo, eu fico só me lembrando. O abacate e o salmão. Assim, só aquele que você falou. Que eu mostrei lá. Tá certo. Abacaxi. Meu Deus, tem tanto isso em casa, mas apodrece eu não como. Receptores da noradrenalina. Vai existir receptor alfa e receptor beta. E tem cada um uma função, né, para o funcionamento da noradrenalina. Esse alfa é o quê? Alfa e beta é o quê? A menina está perguntando. O quê? Alfa e beta. O alfa é beta, mas não. O alfa é excitatório. Abre canais. Noradrenalina. Aí vou pegar os dois diferentes. Aí vai não. Um abre Aqui. o A abre A canais. alfa vai B abrir fecha. canais de cálcio e beta vai abrir canais de potássio. Eu não vou cobrar de você só para saber desse tipo. Dopamina, né? Dopamina vai ter também receptores, né? Tanto que, como eu falei para você, quando tem uma degeneração, né, da dopamina, uma baixa concentração de dopamina, pode levar a doença como um Parkinson. Mas psicose também, quando tem uma hiperatividade, uma liberação exagerada da dopamina, pode levar a psicose. A gente vai ver quando a gente vai abordar as patologias mesmo. Você viu o caso do cara que fez de refém uma família, Sim, estava passando. lá no Belém, no Pará, né? A família disse que ele estava em surto psicótico. Foi o maior sequestro no estado do Pará, de tempo, acho que foram 17 anos. A mãe com 3 crianças, a mais velha 8 anos, 5 e 3. Ele liberou, ela ia entrando no Uber, ele abordou o carro conseguiu sair e ele entrou. E a família disse que ele estava em surto psicótico. Nesse momento, ele está em prisão, ia passar pelo processo lá da delegacia de custódia, né? E aí a família alegou assim, ele estava em surto psicótico. E aí o pessoal está dizendo o seguinte, ele não estava sendo considerado como paciente psiquiátrico porque ele não estava com passagem em nenhum outro canto. Observação, tem 3 meses apenas que a família disse que ele estava com esses problemas aí por questão de um rompimento. Então, eles já estão desconsiderando a possibilidade de ser um surto psicótico porque ele não tem histórico. Mas aí, poxa, aí eu fiquei pensando, é uma sacanagem muito grande. Quer dizer, então, que desconsidera o que ele está passando, quer dizer que seja certo, porque ele não tem passagem, então, aí estão falando que mas ele tem passagem por assalto à mão armada. Como se fosse desconsiderar que realmente poderia ser surto psicótico. Eu tenho pacientes, principalmente na esquizofrenia, por exemplo, você não vai, a pessoa tem uma vida saudável e de repente
3, 4 pacientes meus são desse jeito, 17, 18 anos, do nada apresentam um surto psicótico, né, de bater, de agredir as pessoas, e você percebe que realmente ele saiu de moto atropelando as pessoas. Ele não tinha histórico disso. E o pessoal joga na mídia como se fosse uma coisa simples e já culpando a família. Por que vocês não internaram ele antes? E eu, assim, como se eu estivesse conversando com o cara. 3 meses, meu filho? Mas não adianta, uma pessoa que não entende, Não ele é? não vai entender. É tipo você chegar a falar que está com depressão, uma pessoa que não entende vai dizer que você passa de ter pandemia, essas coisas. Então, a internet, eu não me estresso mais na internet, porque muita gente não entende de nada. Eu estava defendendo. Só entende muito racete, né? Eu estava defendendo o caso da mulher que falou da gripe. 5 meses depois, já não está batendo certo nesse negócio. Diz que a criança morreu, mas faz 5 meses ela veio falar que levou a criança na gripe, a médica, a queixa da criança era febre e dor abdominal, eu acho. Aí a médica avaliou a garganta, viu que está inflamando, e mandou para casa com antibiótico. Depois ela disse que a criança ficou em casa 5 dias depois, foi na sexta, 5 dias depois a criança morreu em casa. Quando fez a perícia, o médico disse que era pneumonia. Eu disse, gente, vamos com calma. Eu não vou defender a médica, eu não está com muita dela. Mas, pelo amor de Deus, para uma pneumonia matar tão rápido assim, foi uma pneumonia muito forte. E a médica não Uma pneumonia percebeu. muito forte, como a gente observa, cansaço. Qualquer ser humano, quando está com uma pneumonia forte, vai estar cansado. Se essa criança estava cansada, a mãe estava fazendo o que em casa com uma criança cansada? Não, às vezes lá vai o julgamento de novo. Entendeu? É porque a mãe tem que perceber. Não é uma pneumonia leve, que você percebe a criança assim. Para matar em 5 dias tem que ser uma pneumonia muito forte. Muito severa. Aquela criança cansada mesmo, você não vai conseguir dormir com uma criança desse em casa, não. Isso é verdade. Visivelmente, você já vê a caixa torácica dele fazendo assim, ó. Eu tô falando pela Visivelmente. experiência. Eu tô dizendo que no menino já cansou. Se a Clips não respondeu, leva para o hospital da criança. Você ficou com a criança em casa por quê? Isso mesmo. Pode acontecer de morrer no hospital. Infelizmente, a gente vive numa cultura onde eu falho, eu tenho que procurar uma pessoa para jogar A culpa. Isso é mesmo. aqui, serotonina, né? Tá voltando. Receptores, glutamato também receptores, GABA, receptores também só para mostrar, isso aí a gente já viu. A neurotransmissão a gente explicou também, o processo onde vai acontecer essa comunicação entre os neurônios. Vocês vão entender que os neurotransmissores, as medicações, não têm efeito nenhum sobre o potencial de ação. Eles vão atuar aqui na neurotransmissão. A maioria dos a maioria da medicação vão atuar na neurotransmissão. Quer dizer que vão atuar no final, como a gente mostrou aí. Nossa, é muito importante. Critérios que a gente falou: fabricação, expressão e liberação e se ligar ao receptor. Aqui só para mostrar para vocês, né, a imagem que a gente vem mostrando. Chega ao potencial de ação na membrana, se abre, o que vai acontecer? A vesícula que estava aqui vai até a fenda pré-sináptica, libera os neurotransmissores que se liga ao receptor. Onde vocês estão vendo aqui, receptor ionotrófico, metalotrófico. Aí vai começar a resposta ao estímulo. Voltando de novo, tem que existir a produção
liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, ele tem que se ligar ao receptor específico e tem que existir um mecanismo de remoção. São os 4 mecanismos, os 4 critérios para você falar de neurotransmissor. Mas como isso vai acontecer? Alguém perguntou aqui como se dá a remoção. Eu tenho mecanismo para fazer a remoção do neurotransmissor. Se eu estou aqui na minha fenda sináptica, onde tem o neurotransmissor, eu vou ter os mecanismos de remoção do neurotransmissor na fenda. O primeiro mecanismo de remoção vai ser aqui que a gente chama difusão para o meio extracelular. Esse neurotransmissor que está aqui na fenda, ele pode sair. Ele pode sair da fenda, ele vai para outro meio extracelular. Esse é um dos mecanismos de remoção. No caso, ele vai ser eliminado. O segundo mecanismo de remoção, aquilo que nós chamamos de recaptação. Né? Ele pega o neurotransmissor, volta de volta aqui para ser reaproveitado. O terceiro mecanismo de remoção se chama feedback negativo. Ele pega o neurotransmissor, traz aqui na membrana pré-sináptica, onde ele vai mandar uma resposta feedback negativo para inibir o efeito. Ele está lá na fenda sináptica, mas está sem efeito, porque foi inibido. O terceiro, eu estou falando, explicando, mas aí você não vê. A desativação. Aqui o neurotransmissor está na fenda sináptica, vai acontecer a produção de enzima que vai se ligar a esse neurotransmissor e desativa. O que o Espírito Santo diz ao Senhor nesse momento? Esse aí vai sair. Com certeza. São 5 mecanismos de Desativa, de remoção. 5 mecanismos de remoção? Isso. Eu vou seguir ali, porque aqui eu falei, né? Mas eu vou seguir ali. Difusão. O neurotransmissor sai para o meio extracelular. Tá. Desativação na sinapse. Quer dizer o quê? Alguma enzima vai desativar. Né? Essa difusão está relacionada ao teatro de hoje, explica que é do meio mais concentrado para a Isso, é a mesma coisa que é a Gostei. Como é? Repete aí, menina. Como é a história? Do meio mais concentrado. O feedback negativo, eu acabei de falar. Ele vai fazer o quê? Ele vai, né, mandar uma resposta negativa para inibir a resposta. Você tem a recaptação, né, que volta para a fenda pré-sináptica, e você vai ter a desativação dentro do terminal axonal. A desativação que vai acontecer dentro da terminação pós-sináptica. Ah, então já vai ter ligado, já vai ter passado pelo processo da Isso fenda, aí inibe. mas aí não chega lá embaixo, não. Sabe como é possível ele tem o receptor? Aí, O receptor não só fica, o receptor não é tipo, se ligou, ficou ali. Se ligou, abriu, entrou. Se ligou, abriu, entrou. aí no caso entrou sem necessidade. Isso. Aí ele vai ter Ele desativa quando ele percebe que já tem a quantidade suficiente, ele desativa lá. Aí, professor, cada um deles tem uma função, assim, por exemplo, eu recapto porque eu A gente chega lá, é isso que eu falo, cara. É muito importante entender esse mecanismo. Por quê? A gente falou que há
medicação não tem nenhuma influência sobre o potencial de ação. A medicação vai atuar aqui. Então, se eu for fabricar uma medicação para depressão, para ansiedade, eu posso pensar em fabricar um comprimido para inibir, por exemplo, a recaptação. Eu posso fabricar um medicamento para inibir a ação dessa enzima aqui. Não existe uma enzima que vive desativando o neurotransmissor. Eu posso fabricar um comprimido que vai inibir a ação dessa enzima. Com isso, eu vou deixar mais neurotransmissor na frente. Repete essa parte, a medicação ela não tem efeito em quê? A medicação ela não faz o efeito em quê? Eu vou fabricar a medicação não tem nenhuma ação sobre o potencial de ação. O potencial que vai levar ao a neurotransmissão. A medicação não tem, de jeito nenhum. A medicação vai atuar na fenda sináptica. Vai atuar nos mecanismos que ocorrem. Daí, Roberta, você me perguntou, o Espírito Santo vai tocar no coração para cobrar isso aqui. Porque se você não entender isso aqui, nunca vai entender como funciona o comprimido, a medicação. A degradação, né? Então, a fabricação, vocês estão vendo aqui a imagem que ele está trazendo para vocês. Né? Ó, a difusão para o ambiente extracelular. A recaptação, ele bota ali, reuptake. Né? A recaptação é um mecanismo. Feedback negativo. Ele tem um autorreceptor que vai levar o neurotransmissor na membrana e desativa. Ou ele pode desativar aqui. Né? A enzima também desativa aqui no meio. Né? Uma enzima pode desativar aí no meio. Ele tem ainda, a gente falou de 5, existe ainda, para você ver como é interessante o nosso corpo. Ele faz a internalização do receptor. Ou seja, entendeu? Receba que não. Ele percebeu que não chega, ele faz o quê? Ele pega o receptor, ele tira o receptor da membrana e bota o receptor lá dentro. Aqui. Interessante, viu? Não tem receptor para receber? Quando o organismo percebe que já chegou ao nível, não precisa mais, ele faz o quê? Se deixar ele aqui, ele vai se ligar. Ele pega esse receptor, bota para dentro aqui. Seria como reserva, não. Seria como reserva, não. Não. É sempre como reserva. Depois de volta. Ih, é? É. Uma coisa? Tem chocolate aí, não? Vai inibir a fome dela? Ó, a gente passa 3 slides para terminar. Agora na fé. Como a gente está falando, essa disciplina é muito interessante, mas pouco tempo para. Professor, eu acabei perdendo aqui a concentração, esses 5 mecanismos de remoção versus neurotransmissores, o que é ali? São os 5 mecanismos de remoção do neurotransmissor na fenda sináptica. E são esses 5 mecanismos onde a medicação vai atuar. Então, eu tenho a difusão, eu tenho feedback negativo, eu tenho a recaptação, a desativação e a enzima que pode também fazer essa desativação ainda na sinapse. Então, o que pode acontecer? Pouco neurotransmissor pode levar a doenças como Alzheimer, por exemplo, noradrenalina. Quando você tem muito neurotransmissor, pode aumentar a excitação que pode levar a doenças como epilepsia, psicose, que pode acontecer. Você fala que as medicações elas não atuam diretamente nos neurotransmissores, nos mecanismos, né? Só que tem alguma situação em que esses neurotransmissores eles realmente diminuem a alteração e que não há neurotransmissor suficiente, mesmo que com medicação não há liberação. Existe, né? Existe, como eu falei para vocês, existe causas orgânicas e existe causas também que podem ser genéticas, tudo isso existe. A
como se acontece, o que pode levar a isso. Não vamos fechar de dizer, vocês vão ver que na psiquiatria, como a gente viu, não existe para você dizer, para a pessoa ter depressão, a causa principal é essa aqui. Não, existe estudo para entender. Na psiquiatria, a gente está muito avançado em entender como se dá o tratamento e em relação a como se dá o transtorno. Mas quando a gente vai abordar cada transtorno, a gente vai falar o que pode acontecer realmente. Porque aí nesse caso, a medicação não resolveu. Essa medicação se não está sendo fabricado, como eu vou estimular? Tem que existir um neurotransmissor para a medicação ajudar. Porque a gente fala muito dessa liberação, dessa inibição de recaptação, mas Tem que não existir fala exatamente da fábrica. Disparo errado, em vez de seguir o fluxo normal, ele está disparando na hora errada. Por exemplo, vocês têm que levar 2 horas, ele começa a disparar a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Aí isso pode estimular muito mais os receptores e pode atrapalhar, o paciente. Timing anormal também, assim como falei, em vez de respeitar a gente sabe que de manhã, de tarde, de noite, GABA pode atuar muito mais de noite, mas GABA começa a atuar de forma errada, de dia, de manhã, a pessoa fica muito mais sonolenta. Então isso pode levar a essa questão. E a questão de desequilíbrio. A neurotransmissão segue um equilíbrio, onde existe a fabricação, a liberação e a inibição. Se começar a bagunçar, pode levar a algumas doenças. Acho que é só isso. Professor, você vai colocar esse slide aí hoje, né? Já sei. Tem desatualizado. Tem que atualizar. É porque o que tá lá tá desatualizado. Espera ele sair. Viu? Não esqueça não. Eu quero imprimir. Eu estudar. Posso achar? Acho que na próxima semana a gente já vai abordar Abordar o quê? Abordar o quê, professor? as medicações já. As medicações. Hoje, 10, né? Analisa